Bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre a música e a obra da Marisa Rezende e, sobretudo, com a própria compositora presente, né, que é uma honra maior ainda aqui. O que eu queria falar um pouquinho para vocês é a respeito do título da apresentação, Mutações e Contrastes em duas peças para piano de Marisa Rezende. Tem uma certa ambiguidade ali no termo, porque mutações e contrastes são também o nome de duas peças que eu vou analisar, mas aqui no caso do título em relação a procedimentos composicionais. Bom, gostaria de começar, na verdade, falando um pouquinho sobre a brilhante carreira da compositora, que eu sei que ao tecer comentários tão elogiosos, não estou sendo nada acadêmico, mas a gente vai ver que os fatos dizem por si só, né? O que eu quero apontar, na verdade, é como, na carreira da compositora, a dupla formação entre compositora e pianista influenciou e auxiliou muito na escrita de peças para piano bastante idiomáticas no instrumento. Então, vou tentar ilustrar um pouquinho disso ao falar um pouco da biografia dela. Bom, a Marisa Rezende, nascida em 1944, né? Iniciou sua primeira formação como pianista, onde iniciou muito cedo, né, bem ainda criança, com Marieta Salles, e a partir dos 15 anos concluiu o nível médio em piano. Logo após, como pianista, todos nós sabemos, ela tem atuado bastante frequentemente em recitais solos, em música de câmara, como solista, concertista. Tem realmente uma atuação bastante profícua como pianista, inclusive muito de música contemporânea também. Já como composição, foi um segundo momento que a Marisa começou a estudar, que foi realmente quando adentrou a universidade. Em 1962, inicialmente pela UFRJ, depois por questões familiares e de mudanças de país, tudo mais, ela chegou a concluir o curso de graduação apenas em 74, pela UFPE, onde é graduada. E logo após também, o mestrado pela Universidade da Califórnia, que foi em piano também, se não me engano, porém com estudos de composição concomitante de uma maneira um pouco mais livre, assim, não fazendo parte da grade realmente curricular. Já na atuação profissional da compositora e pianista, né, como estão dizendo, foi inicialmente também em Pernambuco, no primeiro Unicap, depois pela UFPE, e no segundo momento na UFRJ, onde atuou até a aposentadoria em 2002. E depois eu vou falar um pouquinho dessa data aqui também. Ela teve uma atuação muito importante na disseminação da música, da pesquisa no Brasil. Auxiliou, também participou da fundação da UNPOM, que inclusive é uma grande associação hoje em dia, né? Do Grupo Música Nova, onde atuou como pianista e compositora, essa dupla formação, atuando. E do Lamute, junto com o Rodolfo Kaeser. E também, como pesquisadora, teve uma influência muito grande em vários compositores muito relevantes para a música contemporânea brasileira atual. Tais como, eu iria destacar aqui o Edson Zampronha, que foi o homenageado da 4ª edição do Festival de Música Contemporânea, e o Caio Sena, que eu vou falar um pouquinho também do trabalho dele ao longo da minha apresentação. Então, como eu ia dizendo, né, tudo isso para destacar que essa dupla formação como pianista e compositora também gerou, na obra da Marisa, peças muito importantes para o piano, o instrumento piano. O que eu vou fazer realmente aqui agora, mostrar um pouquinho a análise das peças Contraste, do ano de 2001, para piano solo, e Mutações, que na verdade tem duas versões. A primeira,
Não pus aqui primeiro. Eu vou mostrar a de 2002, que é a segunda versão, para piano a 4 mãos. Nisso eu estou com um pouco de vantagem em relação aos colegas que vieram aqui, porque a gente vai ver que muitas das características da composição que a Flávia e o Potiguara disseram, vão estar presentes também nessas duas músicas. Então, eu vou talvez complementar um pouco as ideias e ser auxiliado pelo que eles já trouxeram aqui na minha análise também. E em relação à escuta, também tive um grande prazer de perceber que ambas as peças serão apresentadas ao longo do festival. O Contraste hoje à tarde pela Tatiana e a Mutações no Concerto da Noite pela Thaís e a Lídia, que vão tocá-la. Então, vamos lá. Contrastes. É uma peça para piano solo, composta em 2001, como já disse. Eu ia falar... Desculpa, tem uma coisa que eu esqueci. Aqui é daquela data em relação justamente ao término da participação como docente na UFRJ, né? As duas peças são muito próximas a esse período, então fazem parte desse, assim, quase quando a compositora estava para se desligar numa carreira brilhante junto à UFRJ. Então, Contrastes acontece que ele manipula parâmetros musicais de maneira a produzir formas abruptas e diversificadas de materiais sonoros. Como assim? Ele pouco se fixa em um único material, tendo uma grande quantidade de variações e formas diferentes de trabalhar as texturas, o modo de tocar, tudo mais. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Em relação às alturas utilizadas, isso já é um pouco mais restrito. Talvez um pouco como o Potiguara demonstrou na peça que ele falou ali, né? Mas nesse caso aqui ele utiliza apenas um único conjunto de classe de notas, que na sua forma normal, como está ali, que seria reduzido, né, as notas mais próximas, pode um pouco se assemelhar a um acorde menor com uma nota crescida ali, uma segunda crescida, né? Como está aqui. Okay. O compositor Caio Sena, que fez uma brilhante análise também sobre essa peça, ele traz essa hipótese que seriam, para esse mesmo conjunto de classe de notas, 3 configurações principais, que aparecem as duas primeiras logo no começo da peça, entre os compassos 1 e 3, e a terceira um pouco mais adiante no compasso 7. Tá? A gente vai ouvir aqui o áudio delas, deixa eu só comentar um pouquinho sobre cada uma delas, depois a gente ouve, desculpa. A primeira configuração, como aparece ali, ela é bastante mais livre, com tempo rubato, bastante ressonâncias, algo mais leve, né, com a dinâmica em piano. E ela tem um contraste muito grande em relação à segunda configuração, já com o tempo fortíssimo, muitos acentos, um ritmo mais alongado, né, enquanto que a primeira tem mais repetições do conjunto, né. E outra coisa importante que já aparece são alguns intervalos que serão muito frequentes, tanto melodicamente como harmonicamente, tais como as segundas menores, quartas justas, quintas justas, que compõem o conjunto de intervalo 5, que o Potiguara também demonstrou que é bastante importante na composição da Marisa. Aqui também tem esses mesmos intervalos, né, as segundas e vários intervalos de quintas, né, sobrepostos. Eu queria, então, só para a gente ouvir agora então, um pouquinho dessas 3 configurações, desse mesmo conjunto de classe notas, o áudio 1 que a gente vai ouvir, ele está recortado. Ele vai tocar aqui, vai ter alguns segundinhos de pausa e já vai entrar no próximo seguinte. Você pode ir, por favor?
Esqueci de destacar que essa gravação foi feita pela Joana Holanda no CD Piano Presente. Tem uma outra estratégia aqui que eu também esqueci de falar, que é a questão que eu chamei de bifurcação do conjunto de classe de notas, né? Que aqueles intervalos que são importantes dentro do conjunto, por exemplo, essa nota Mi bemol não pertenceria a esse outro conjunto aqui que está aqui. Porém, ela pertence ao intervalo de quinta justa, que é um intervalo importante, e também a quinta justa do que vai na sequência aqui. Então, o intervalo importante também causa certas bifurcações nesse conjunto. Um outro uso desse mesmo conjunto de classe de notas é o uso harmônico, que ele começa a aparecer a partir do compasso 9, aqui assim, né? E é o que eu gostaria de mostrar para vocês agora no áudio. Bom, nesse exemplo acho que foi um pouco mais claro ainda a questão do contraste na continuidade dos materiais, né? Que não está ali na partitura, mas auditivamente deu para perceber isso. Okay? Ao longo de toda a peça, esse contraste do uso dos materiais ele é totalmente presente, é o que conduz, assim, é o fio condutor da peça como um todo. Porém, em alguns momentos, como os que estão destacados ali, aquelas 3 configurações iniciais, elas meio que retornam de maneira modificada, e isso, na nossa escuta, acaba gerando alguns pontos de reconhecimento, e que, de uma maneira mais estrutural, a gente meio que cria pontos de retorno, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, mas sempre com muitas variações. Aquela que seria a terceira configuração, né? Agora aqui em fusas, ou seja, um pouco mais rápido, apesar que auditivamente elas estão bem parecidas. Aquele que seria a primeira configuração, aqui, ela está agora, em vez de ser um piano mais lento, realmente em fortíssimo, né? Com acordes, sobrepostos a acordes. Aqui seria também sobre acordes a melodia daquela segunda configuração, agora em piano e não mais em forte como era antes. De novo a primeira configuração, já no compasso 54, agora com alguns, em vez da melodia ser por segundas e graus conjuntos, começa a abrir alguns oitavas acima. E num processo de rarefação do material. De novo a terceira configuração, agora aqui com mais ressonâncias, né? E, aliás, é muito importante a ressonância nessa peça também, né? Como o uso dos pedais e tudo mais. E aqui, esse exemplo é bem bacana, que estão as 3 configurações sobrepostas. Aqui seria o que é parecido com a primeira configuração, né? Do conjunto. Aqui a segunda, e aqui logo após a terceira. É um momento bastante importante aqui na música. E por fim, já quase no final da música, uma espécie de coda que tem, o retorno à primeira configuração, mas aí em vez dos graus conjuntos, como estavam no começo, ou intervalos próximos, tem bastante saltos com intervalos compostos. A gente vai ouvir então esses vários trechos em sequência, separados por alguns segundos de intervalo no mesmo exemplo. Por favor.
Então, falando um pouquinho, considerações parciais dessa peça, a gente percebe que a variedade de possibilidades de construções melódicas, harmônicas, rítmicas, texturais, de expansão da tessitura, da região do piano, de caráter e tudo mais, é trabalhada com questão de velocidade, ou seja, há pouca permanência nela. Em contrapartida, essas configurações melódicas, quando elas retornam, nos trazem uma sensação um pouco da macroestrutura por retorno, né? Okay, deixa eu falar um pouquinho agora da próxima peça, Mutações. Então, é a versão para piano a 4 mãos, escrita em 2002, e, diferentemente um pouco da peça Contrastes, ele trabalha um processo de acumulação e adensamento de materiais melódicos. Seria, como a própria compositora escreve, né, no livro que o Silvio editou, uma única linha melódica gerada por toda a obra, mas são as manipulações às quais ela se exposta que constroem o discurso. Vou tentar demonstrar um pouquinho isso para vocês, então. Ele utiliza nessa peça, Mutações, 2 conjuntos de classe de notas, que seriam mais ou menos equivalentes, assim, em relação às notas, às escalas tonais do Fá menor, natural, e do Mi maior. Porém, apesar de ser esses conjuntos de classe de notas, ela não é uma música que soa realmente tonal, porque não há uma polarização entre dominante e tônica, ou algo que o tonalismo realmente faria parte, né? Os conjuntos de classe de notas têm em comuns três alturas e diferentes cada um do outro, 8 alturas, 4 cada lado. A única altura ausente entre eles é essa nota Ré natural. Então, é um processo de acumulação e adensamentos melódicos. Faltou uma figura ali. Seria como se, imagine um gráfico, para vocês é assim, né? Pelo tempo embaixo aqui o tempo, representado pelos compassos, e quantidade de movimentação da peça, né, em relação àqueles parâmetros. É como se fosse ela partir de um movimento mais tranquilo, mas com pouca movimentação, e fossem várias ondas, onde cada vale da onda está mais alto do que a anterior, e assim sucessivamente em 4 etapas. Mostrar então um pouquinho de cada uma delas, mostrar como que aconteceram. Na verdade, eu coloquei em contraponto 2 vozes, mas é realmente uma melodia, como a própria compositora diz, um pouco espacializada entre os dois executantes do piano, que realmente vai aos poucos ganhando tessitura e ganhando movimentação. O áudio que a gente vai ouvir seria esse primeiro processo, no seu início e no seu final, ou seja, tem muita coisa acontecendo aqui no meio, mas a gente vai ver só da onde partiu o resultado. E a gravação é da própria Marisa, com a Lídia, que é a pianista que vai tocar hoje à noite, né, no CD Marisa Rezende, Musa de Câmara. Só chamar a atenção para essa entrada desse outro cluster, aqui com outra armadura de clave, que é outro conjunto de classe nota utilizado, que causa um grande contraste sonoro em relação ao que vinha sendo tocado antes. Já a segunda etapa, já tem um uso de uma imitação, que está aqui entre os 2 executantes do piano. Tem expansão da tessitura pelo uso de dobramentos de oitavas, que é a primeira vez que isso acontece, e isso vai aos poucos ganhando mais permanência na peça.
o ritmo, em vez daquele ritmo anterior que a gente sentia quase como a figura, por ser lento, como o pulso da figura, agora ela vai ganhando, a figura passa a ser algumas métricas mistas, né? Ou simples, tais como aqui, na verdade, né? Seriam 5, 3 mais 2. E essas são as transformações, né? Que acontecem nesse pedaço. Já vi também de novo, então, um trecho inicial, um trecho intermediário e o trecho final desse segundo processo. Não. Acho que a questão da métrica é bastante marcada, né? Ué? Apertei algo que não devia aqui. Passou? Passou. O terceiro... Tirar um pouquinho aqui. Ainda continuando esses processos, né, de acumulação. Agora aqui a partir do compasso 92... A semicolcheia passa a ser a principal figura trabalhada, em métricas mistas também, e que aos poucos aquela questão do dobramento vai passando também entre os dois executantes, tal como acontece aqui. Ok? Esse último cluster que acontece já é o início da coda, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Não, tem um áudio ali. Áudio 7. Essas foram as 4 etapas de acumulação e adensamento da peça para as quais ela é submetida, daquela melodia inicial. E por fim, na coda, é o momento onde os contrastes acontecem de maneira mais intensa, mais rápidas, na verdade, né? Em poucos compassos. O contrastes de caráter, de execução entre os dois executantes, dois pianistas, e também da mudança rápida dos dois conjuntos de classes de notas. Eu destaquei só esse pedacinho, que é um trechinho da coda. Ela também não é tão longa assim, mas onde aparece a nota Ré natural, que era a única nota ausente de todos os dois conjuntos, então fecha o agregado de notas em relação às 12 notas da escala de semitom. Você pode tocar o áudio 8, faz saber? Ok. Então, justamente, mutações na peça que apresenta esses processos de transformações com adensamento do material, que é bastante mais tranquilo, menor, com menor densidade, menor intensidade e tudo mais, e vai sempre ganhando mais atividade, como espero ter demonstrado para vocês. E essa coda que tem uma espécie de um retorno ao que era o início, né, como a gente ouviu naquela melodia, que é bastante parecida ou próxima àquilo que a gente ouviu no primeiro exemplo. Então, esse que é o processo. Os contrastes nessa peça acontecem mais em relação a essas mudanças das dois conjuntos. Quando você muda de um para o outro, isso gera sonoramente um contraste. Sobretudo por fato de serem dois clusters muito próximos um do outro. Então, agora comparando as duas peças, alguns procedimentos a gente percebe que são comuns às duas peças. Tais como o uso reduzido de conjuntos de classes e alturas,
que acontece, ainda mais em contrastes, mais ainda, que são poucas notas, né? Quer dizer, dentro do conjunto, mas utilizado todas. As duas têm elementos de transformações e diferenciações, porém, em contraste, a transformação se dá mais dentro do... Ou seja, em contraste, ela ocorre o tempo todo. Tem pouca permanência nesses materiais. O tempo todo mudando. Enquanto quando tem o retorno dos materiais, a gente sente ela mais uma espécie de ponto na macroestrutura. Já mutações, o contrário. A transformação gradual, ela acontece o tempo todo, mesmo que seja em ondas, como eu expliquei. Daí, quando tem esse contraste, ele serve um pouco da macroestrutura. A gente meio que consegue marcá-lo sonoramente por isso, né? Então, nesse sentido, o que eu cheguei à conclusão, comparando as peças, são duas peças meio que complementares, onde os procedimentos de contrastes e de transformações, nas duas, agem de maneira distinta, mas estão presentes mesmo assim. Essas foram as referências e muito obrigado.